Amigos, continuando os nossos comentários sobre teoria geral do delito, a nossa série, né? Falaremos agora sobre as espécies de dolo. E é um assunto aparentemente fácil, mas que não poderíamos deixar de comentar. Nas espécies de dolo, nós temos primeiramente o dolo direto. O que é o dolo direto? É o dolo no seu conceito geral e comum, que é a consciência e vontade de praticar e realizar os elementos típicos do delito com um fim previsto na norma. Consciência e vontade de realizar os elementos típicos, de produzir, inclusive, também aquele risco não permitido para alcançar o resultado delitivo, o resultado criminoso. Esse dolo direto, ele se divide em dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. O dolo direto de primeiro grau, ele é tido como aquele dolo interpretado como o sentido cotidiano da sua ação. Por exemplo, aquele que desfere um tiro de arma de fogo contra uma pessoa age com dolo direto porque o sentido cotidiano de alguém que age dessa maneira é porque pretende matar. É o dolo direto. E ele pretende, com essa atitude, alcançar aquele resultado. Em outras palavras, o conteúdo do dolo corresponde ao fim a que ele se propõe. Ele quer matar aquela pessoa. As atitudes dele, portanto, confluem para aquele objetivo e nada mais, nenhum outro. Aquele objetivo, aquela finalidade. Isso é dolo direto. Dolo direto de segundo grau é nada mais, nada menos que as consequências da sua atitude. Consequências que podem haver em qualquer agir humano. E no agir criminoso, não poderia deixar de ser diferente. Pode haver condutas que tenham apenas o dolo direto, mas que tenham consequências. E essas consequências devem ser imputadas ao agente. Mas elas seriam imputadas a título de que? Dolo ou culpa? De dolo, mas não o dolo de primeiro grau, e sim de segundo. O famoso exemplo é aquele que com uma bomba instalada num avião ou num carro, né, pretende matar uma pessoa. Mas o artefato, ao explodir, acaba matando outras pessoas, além daquela que ele pretendia matar, que ele pretendia tirar a vida. Ou seja, o dolo direto alcança aquela conduta que era tido como necessária para o atingir do dolo direto ou da finalidade principal. A finalidade principal qual era? Matar A. Mas B e C estavam presentes no local e ele sabia disso. Ele consentia com esse resultado. Bem, se para matar A eu tenho que matar B e C, tudo bem, tranquilo, que assim seja. Dolo direto de segundo grau para B e C, dolo direto de primeiro grau para A, ok? O Luiz Greco tem até um exemplo que é interessante, em que alguém coloca um artefato para explodir num determinado carro e matar o passageiro, mas ele sabe que esse passageiro só anda com um determinado motorista. O motorista irá falecer em razão do acidente, em razão da explosão, perdão. Dolo direto de primeiro grau em relação ao passageiro, dolo direto de segundo grau em relação ao motorista, e se o carro, em razão da
explosão vier a matar um transeunte, um pedestre, o carro desgovernado matou terceiros, atingiu terceiros e acabou por matá-los. Bem, e aí vamos para uma outra espécie de dolo, que é o dolo eventual. O dolo eventual, ele não é nada mais, nada menos do que o agente ter consciência do risco, considerar seriamente a realização do tipo e se conformar com aquele resultado. No exemplo que nós demos, ele sabe o momento em que a bomba irá explodir. Provavelmente no meio de outros veículos, de outros carros. A bomba não irá explodir no meio de uma área deserta. Até porque se fosse deserta, não estaria dentro da previsibilidade. Nesse caso, teremos dolo eventual em relação aos transeuntes que foram atingidos pelo veículo desgovernado após a explosão. Porque ele consentiu, ele considerou provável e aquilo não o fez desistir da ação. Isso é dolo eventual. Isso é dolo eventual. É conformar-se com o resultado lesivo. Tá certo? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês era sobre a dimensão temporal do dolo, que é um assunto comentado pelo professor Eduardo Viana, professor da Universidade Federal da Bahia, cujo livro é citado na obra do professor Leonardo Schmidt e Martinelli, que é exatamente em que momento eles partem dessa indagação, em que momento deve ser aferido o dolo do agente. Se bem antes da ação, durante a ação, no momento mesmo em que a ação é efetivada, ou posteriormente, ou tudo em conjunto. Por exemplo, um plano arquitetado, mas não executado. Isso pode ser interpretado com dolo? Claro que não houve sequer ação. Um consentimento, um assentimento com o resultado, embora não desejado, de maneira alguma, deve ser interpretado como um indício, ou o dolo deve ser interpretado nesse momento, após o resultado. A atitude dele em relação ao resultado, que foi posterior, né? O momento da aferição do dolo é esse, posteriormente ao resultado, logo após o início da ação? A pergunta é relevante. Isso porque eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E já partindo da resposta. O momento de aferição do dolo deve ser aquele exato momento em que o agente realizou a conduta, praticou a conduta típica. Nem mais, nem menos. É claro que outros dados objetivos trazidos antes da ação e posteriormente a ela poderão auxiliar na interpretação do que seja o dolo, ou se há dolo. Mas deve-se sempre partir do momento exato da realização da conduta típica. Então, se alguém, por exemplo, abalroa uma pessoa porque não prestou atenção no trânsito, mexeu no celular, ou inadvertidamente ultrapassou o sinal vermelho e veio abalroar uma pessoa. Essa pessoa vem a falecer. Quando ela sai do carro e vê a pessoa, percebe que é um grande desafeto, um inimigo capital, e vibra com o resultado. Ainda bem que eu te matei.
Ainda bem que foi você. Imagina só ele dizendo isso. Essa conduta do agente que abalou pode ser interpretada como dolosa? Não. Muito embora seja reprovável essa atitude dele da concordância com a morte injustificada de alguém, ele não agiu com dolo. Ele agiu com culpa. E assim mesmo deve ser processado como crime culposo. É claro que essa atitude dele poderá influir numa pena maior. Não tenho dúvida disso. Como também influiria numa pena menor se ele, mesmo vendo um desafeto, tivesse ajudado. Chamado a ambulância, um socorro, prestado um auxílio, a fim de diminuir os graves danos da sua conduta. Considerando isso, senhores, muita atenção. Eu já peguei casos práticos que dizem respeito a essa discussão, então ela vale muito quanto à dimensão temporal da aferição do dolo, ok? Um grande abraço, essas são as minhas considerações. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, faça aí na parte destinada aos comentários, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais. Bom trabalho e bons estudos.